gente, tudo bem? Já faz um tempinho, né? Nós estamos entrando na reta final dos conteúdos do nosso curso de Geografia e hoje a gente vai falar sobre Geografia da População. Bem, normalmente quando a gente fala de população, a gente pensa logo em quantitativos. No entanto, há diversas formas de a gente pensar o que é uma população. E eu garanto para vocês que é muito mais do que um número, né? E esse conjunto de pessoas, ele se refere a um produto da humanidade construído historicamente. Então, uma determinada população de um país possui algumas características que podem ser lidas pelos números em boa parte das vezes, mas que isso também é um resultado da evolução histórica. Então, por exemplo, se a característica daquela população é ter muitos nascidos vivos, certamente, historicamente, aquele povo teve boas evoluções médicas na área de parto, na área de saneamento, de saúde e tudo mais, né? Bem como outras características como identidade, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Primeiro a gente vai olhar essa parte um pouco mais quantitativa, tudo bem? E a geografia da população se preocupa em estudar a organização espacial, né, desses grupos sociais, como eles se distribuem, como essas características têm repercussões no espaço, por aí vai. E antes, né, a gente vai pensar então no que se refere a um índice, que são parâmetros, ou seja, critérios, pontos de comparação, né, populacionais. E um dos mais conhecidos é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu trouxe aqui para vocês como se calcula o IDH. Não quer dizer que o Enem ou qualquer outro vestibular vai pedir para vocês calcularem o IDH. Mas é interessante que vocês vejam quais são os elementos, né, desse cálculo, o que influencia nessa numeração. O IDH, vocês já devem ter visto que ele nunca alcança o número 1, justamente que é o número máximo. Então, 0,8, 0,7 são valores de IDH altos, né? Quer dizer que algumas condições dessa população são um pouco melhores do que daquelas que é de 0,2, por aí vai. Então, quais são esses principais parâmetros do índice? São a expectativa de vida, depois o índice de educação, que vai considerar tanto a quantidade de matriculados em escolas, quanto o número de alfabetizados em relação aos analfabetos e analfabetos funcionais, e também o índice de renda, que não é o PIB, né, o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto ele é um índice que reúne, né, o valor de riquezas e renda agregado, né, gerado pelo país anualmente. Enquanto o PIB per capita vai ser esse valor dividido por cabeça, por pessoa, né? O PIB per capita a gente usa bastante, né? Vocês vão ver em várias questões, mas mesmo assim ele não reflete toda a realidade do país, porque se a gente dividir igualmente por pessoa, a gente desconsidera que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma desigualdade social e de renda muito grande, né? Então, pode até parecer às vezes que o PIB está bem dividido, mas não é o que acontece. Quando a gente faz uma média onde muitos têm muita renda e poucos têm pouca renda, a média vem aqui para o meio e não reflete essa realidade de extremos que a gente tem. Mesmo assim, é o PIB per capita que entra no índice de renda do cálculo do IDH. Então, resumindo, quais são os 3 pontos que fazem a conta do IDH, né? A expectativa de vida, a educação e a renda. E agora, então, né, alguns conceitos populacionais que vocês podem ver muito por aí. O primeiro deles é de densidade populacional. Então, quando a gente fala qual a densidade populacional do Brasil, ele se refere ao quantitativo da população dividido, né, em relação à superfície territorial. Então, se a gente tem uma grande população em um espaço grande, talvez a densidade populacional não seja muito alta.
Mas se a gente tem uma grande população em uma superfície menor, então a gente pode falar que a gente tem uma grande densidade. Nesse parâmetro aí, né, a gente vai ter ainda dois tipos de população. População absoluta, que se refere ao valor total de quantidade de pessoas da população, e a população relativa, que é parecida com a densidade populacional, né, porque ela vai fazer uma conta que leva em consideração o número de habitantes por quilômetro quadrado. Assim, quando a gente pensa em população absoluta, a gente também pode levar em consideração se o país é populoso ou não. Ou seja, se um país tem uma população absoluta muito grande, ou seja, o total da população é um número elevado, então a gente tem um país populoso. Mas se a gente leva em consideração a superfície territorial, o espaço do país, então a gente está vendo se ele é povoado ou não. Então, um país muito pequeno, com uma população muito grande, ele vai ter uma população relativa alta, vai ser denso populacionalmente e também vai ser muito povoado. Parece que os conceitos estão se repetindo, né? Então, para que tantos nomes? É porque vocês têm que mostrar que vocês têm repertório, que vocês entendem o que está sendo falado na questão, para não confundir essas coisinhas que são bobas, né? Porque normalmente a questão dificilmente vai perguntar se esse país é populoso ou é povoado, mas lá naquelas questões do que vai ter aquelas alternativas que tem a mais certa, pode ser que aquela que você ficou em dúvida, o errado está só nessa palavrinha. Então é importante você saber. E aí, seguindo essa linha, né, a gente vai ter que um país superpovoado vai ser justamente aqueles países em que a população é maior, né, do que a quantidade de recursos para a qualidade de vida. Então, vamos supor que seja uma população muito grande num país que quase não tem escolas ou hospitais, que são recursos para a qualidade de vida, né? Seguindo, né, temos aí agora as taxas. Essas taxas a gente vai usar bastante quando a gente for pensar em pirâmides etárias, vai vir logo em seguida. A gente vai ter, então, a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, que são parâmetros que utilizam a quantidade de mortos, né, na taxa de mortalidade a cada 1.000 habitantes, bem como a taxa de natalidade vai utilizar a quantidade de vivos em relação a 1.000 habitantes, tá? O nome já entrega, né, trouxe aqui, é mais importante mesmo para vocês verem que essa relação é da quantidade que a gente está levando em consideração na taxa a os 1.000 habitantes, né? Então, minha taxa de fecundidade, que não mais está associada a esses 1.000 habitantes, né? Ele se refere à média de filhos por mulher. Então, essa taxa, ela vai mudando ao longo dos anos, e de uns tempos para cá, né, a gente vem vendo, né, a quantidade dessa taxa reduzindo, né, pela questão de planejamento familiar, dos métodos contraceptivos, e é uma coisa que a gente pode ver até mesmo nas gerações da nossa família. Por exemplo, seus avós possivelmente tiveram muito mais filhos do que seus pais, por exemplo, e o que falar de seus bisavós, né? Um outro conceito importante é o PEA, né, que é a população economicamente ativa, que pega uma faixa etária ali acima dos 18 até os 60 e pouco, 70, né, que é basicamente a faixa etária onde as pessoas estão inseridas ou deveriam estar, né, no mercado de trabalho, esperam-se que elas estejam, né. Não é uma realidade de fato, já que a gente tem visto índices de desemprego muito alto, mas é o esperado populacionalmente, né, que essas pessoas elas movimentem o mercado de trabalho e também a parte de renda, né, para obter a renda e movimentar a parte do consumo e a economia como um todo. E um outro ponto importante na nossa história demográfica, assim, que a gente fala de demografia, a gente está falando de população, né, é a explosão demográfica brasileira, conhecida como Baby Boom, né, a explosão dos bebês brasileiros, no caso, que foi ali por volta de 1940 e 1960. Por que, especificamente nessa época, o pessoal decidiu ter mais filhos? Não. O que aconteceu é que
a taxa de mortalidade em bebês, né, era muito alta até antes disso, porque a medicina, a questão de saneamento não estava tão bem desenvolvida. Então, até ali os anos 60, houve essa explosão demográfica, muitos nascidos que conseguiram crescer pelas condições de saúde. E a partir dos anos 60, a gente começa a falar mais de um planejamento familiar, principalmente a partir dos anos 80, que a mulher se insere mais fortemente no Brasil, no mercado de trabalho. A questão do planejamento familiar ele fica muito importante, então entram os métodos contraceptivos e aí vai diminuindo a taxa de fecundidade, né, de filhos por mulher, justamente porque uma quantidade muito alta de filhos, além de ser difícil de manter financeiramente, é difícil de conciliar com a vida profissional das mulheres nesse momento. Então, agora, na prática, vamos ver a parte de pirâmides etárias. Uma pirâmide é um tipo de gráfico que permite que a gente visualize o estado da população em um ano, em um período de tempo. A gente pode até usar para analisar a evolução e a dinâmica dessa população se a gente faz uma série histórica. O que é isso? A gente vai comparar a pirâmide etária dessa população em vários anos. Então, primeiro, como a gente faz essa leitura do gráfico? A gente tem, de um lado, a população designada do sexo masculino e do outro feminino. Na base, nós temos os recém-nascidos e as pessoas mais jovens. No meio, a população economicamente ativa, né, que são jovens adultos e adultos. E lá em cima, nós temos os idosos. É muito comum que a população passe por alguns estágios de acordo com o seu desenvolvimento. Então, no início, é frequente que seja esse primeiro tipo de gráfico aqui, né, que ela seria a população crescente. Porque nós temos mais recém-nascidos, mais pessoas mais jovens. Ali no meio, mais estreitinho, né, nós vamos ter os adultos e jovens adultos, mercado de trabalho, e lá em cima os idosos. Essa base mais larga ela é explicada pelo fato de que não é muito comum ainda nessa população o planejamento familiar e tem esse topo mais estreito porque a expectativa de vida ainda é baixa, provavelmente porque não foram desenvolvidos em seu pleno potencial, né, a parte de saúde, né, e tudo mais, voltado para os idosos. Em um outro momento da população, né, a gente pode ter uma população mais estacionária, que é quando vai ter essa base e toda ela, né, mais estabilizada. Ou seja, ela tem uma relação mais equânime. Você pode ver aqui que os idosos já têm uma expectativa de vida maior, uma população economicamente ativa equilibrada em relação aos recém-nascidos também. Em outro momento, pode ser que a gente tenha uma população decrescente, que é quando o planejamento familiar, os cuidados, né, contraceptivos estão um pouco maiores e as pessoas têm menos filhos e acaba que vai ter uma população jovem adulta, que fica mais aqui para baixo, menos expressiva, enquanto a expectativa de vida cresce bastante e temos muitos idosos, muitas vezes aposentados. Esse é um momento que pode ser um pouco complicado para a economia, né? Já que o ideal é que essa parte do meio ela sustente tanto os idosos quanto os recém-nascidos, seja por dinâmicas familiares quanto pela questão da previdência, né? E nesse momento, então, é muito comum que se aceite muitos migrantes para que aumente essa população economicamente ativa, né? E temos também aqui, então, a população rejuvenescente, que é quando as pessoas começam a ter mais filhos e a gente vai ver essa barriguinha aqui, né, na área dos jovens adultos, voltando a alargar um pouco a base, mas ainda com a parte da população economicamente ativa relativamente equilibrada em relação aos idosos e às crianças. Normalmente, o lado feminino e masculino da pirâmide tende a ser equilibrado, exceto em alguns momentos, né? Então, se você for ver a pirâmide etária dos anos de guerra,
dos países da Europa, por exemplo, você vai ver que a parte dos homens estava reduzida, né, justamente porque estava um índice de mortalidade muito alto masculino, já que eles eram as pessoas que iam para a guerra, né? Eram os que tinham serviço militar obrigatório, que eram convocados, né? Então, é muito interessante, talvez não seja, vocês não precisem decorar o nome do tipo de pirâmide, mas vocês saberem ler o que cada parte desse gráfico mostra para vocês é bastante importante para responder questões. Tudo bem? Então, vamos fechar por aqui essa primeira parte e a gente se vê no próximo vídeo.